Seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Os prejuízos causados nos municípios prejudicados com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana somam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É o que aponta o relatório divulgado pela Força Tarefa, criada para avaliar as consequências da tragédia. 320 mil pessoas afetadas em 35 municípios mineiros. O levantamento incluiu desde as vítimas fatais até a população que teve problemas de abastecimento de água. O número foi divulgado no relatório da Força Tarefa, instituída dias após a tragédia. Mais de 80 entidades participaram da elaboração do documento, levantando ou checando informações. O resultado, um prejuízo socioeconômico de 1 bilhão e 200 milhões de reais nessas cidades. O valor não inclui compensações ambientais e nem indenizações. Os prejuízos incluem danos humanos, ambientais e materiais, como, por exemplo, a destruição de vias públicas, imóveis, lavouras, a represa de Candongas e até gastos com saúde pública e limpeza urbana. O relatório também levantou propostas para orientar as ações a serem executadas pela empresa. É muito difícil nós mensurarmos todos os problemas e sugerir circunstâncias em apenas 2 meses e meio, 3 meses de desastre. Hoje nós temos, graças a Deus, um documento concreto, um ponto inicial para sentar na mesa, seja através de uma ação judicial, seja com a empresa e discutir ponto a ponto para que a gente possa recuperar aí o prejuízo que o Estado de Minas Gerais, que os municípios, que a população tiveram com essa falta. Então eu considero que realmente foi um trabalho detalhado, criterioso, realista, que vai servir de subsídio para que agora as negociações e os acordos sejam definitivamente acertados com a empresa Samarco, Vale e BHP. O próximo passo é encaminhar o documento ao Ministério Público e às prefeituras para se discutir a solução dos problemas. O que está pegando e vai pegar, pode ter certeza, não são danos, indenizações, porque isso não se negocia. Isso não se negocia. O que pega são medidas compensatórias. Isso é que dá dificuldade nessas conversas. Não são os danos diretos. Não nos importa tanto o montante. O que importa é que os diagnósticos sejam precisos, e que efetivamente o dano seja restaurado. Um detento da penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, estaria comandando de dentro da cadeia uma das 5 gangues em guerra pelo tráfico de drogas no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. A informação foi repassada por policiais a deputados estaduais que visitaram hoje a área integrada de segurança pública da região. O local está fechado há 4 meses. A justificativa? Falta de efetivo. A área integrada de segurança pública fica na parte alta do aglomerado da Serra. Os deputados visitaram toda a estrutura e conversaram com as autoridades de segurança que atuam na região. Apesar de a estrutura ter sido construída para as polícias militar e civil trabalharem em sintonia, a delegacia deixou de funcionar no local desde outubro do ano passado por falta de efetivo. E o número de policiais militares que atualmente trabalham aqui também é insuficiente, de acordo com os deputados. Com 3 policiais, isso aqui não é efetivo nem de um destacamento de uma cidade minúscula do interior do estado. Imagine num aglomerado que tem cerca de 50 mil pessoas aqui nessa região. Durante a visita, os deputados também falaram sobre a atuação dos traficantes no aglomerado. Policiais denunciaram aos parlamentares que um homem identificado como Wendel Wesley Ferreira de Oliveira, com o apelido de Peixinho, que está preso na penitenciária Dutra Ladeira, tem comandado o tráfico de drogas da gangue Sacramento. Da cadeia, Peixinho dá ordens para o gerente dele, conhecido como Ceará. Havendo chefes que estão presos, eles podem ser encaminhados ao regime disciplinar diferenciado, RDD, em unidade prisional em outra cidade, outra comarca do estado. Os integrantes da gangue Sacramento disputam o território do tráfico com a gangue Araras, chefiada por Clébio Pereira Rosa, o Clebinho, também alvo da polícia. O grupo de atuação de combate ao crime organizado do Ministério Público vai entrar nas investigações. No caso específico agora do aglomerado da Serra, o GAECO se coloca à disposição para colaborar nas investigações, atuar
de uma forma mais pontual em uma determinada organização criminosa que esteja atuando aqui no local. Desde a semana passada, os pontos de tensão do aglomerado foram ocupados pelas tropas de elite da PM e por militares especializados em áreas de risco. A operação deve ficar ainda mais intensa depois do Carnaval. A Polícia Civil informou que há um delegado responsável pela área do aglomerado da Serra e que uma equipe desenvolve o trabalho de investigação e polícia judiciária e que, mesmo não estando fisicamente na área integrada de segurança pública, o serviço tem sido feito. E apesar da ocupação da PM no aglomerado, os criminosos não se intimidam. Por meio de rádios comunicadores, eles monitoram cada passo dos policiais. A equipe do jornal Estado de Minas captou e acompanhou transmissões de traficantes que usaram os canais dos aparelhos para ameaçar rivais e intimidar a população para que não os denunciasse. Foi durante uma ação da PM na última terça-feira à noite. Todo mundo sabe que tá lembrado na Band, é só necessário. A Polícia Militar informou que esses rádios comunicadores estão entre os materiais apreendidos nesta semana. Está internado no CTI do Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, o motorista de um ônibus que estava trabalhando em Santa Luzia. Ele foi esfaqueado por 2 jovens que não queriam pagar a passagem. O crime foi na Avenida Nossa Senhora do Carmo. O motorista do ônibus que faz a linha 4105 foi esfaqueado por um adolescente de 17 anos e por uma jovem de 19, identificada como Estefânia Pereira. De acordo com a Polícia Militar, o motorista Joélio Rodrigues da Silva, de 47 anos, parou neste ponto para os jovens que insistiram em embarcar sem pagar passagem. O motorista não deixou e foi atacado com os golpes de faca. A dupla ainda danificou o coletivo. Este motorista é colega de trabalho de Joélio e disse que está cada vez mais difícil de se manter na profissão. Precisam de mais segurança, não precisa? Com certeza. Com certeza. A gente e os passageiros também. Quando assalta, a gente costuma soltar os passageiros também. Na empresa onde a vítima trabalha, revolta com a violência. A gente fica muito indignado com a criminalidade que tem hoje em dia, né? Mas estamos todos torcendo para a recuperação dele, né? Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de plantão de Santa Luzia. O estado de saúde da vítima é estável. Um homem de 81 anos foi rendido por assaltantes na zona rural de Campos Gerais, no sul do estado. O idoso está traumatizado e vai deixar a vida no campo. A tranquilidade da vida na roça acabou depois que seu João foi assaltado. Quando os assaltantes chegaram aqui no sítio, seu João estava sozinho neste curral, tirando leite. Já chegou aqui no terreno, foi me empurrando e foi lá dentro de casa. E aí eu tive que entregar o dinheiro para eles lá. E eles começaram a bagunçar aí na casa, mexeu com tudo. O que eles pôde catar e enfiar no bolso, eles levou. Durante o roubo, Tarley, amigo de seu João, chegou ao sítio e também foi rendido. Não, aqui é dinheiro, aqui é dinheiro. Aí eu peguei, enfiei a mão no bolso e passei o dinheiro para eles. Teve um momento que eles pegou a arma e apontou na cabeça do seu João e falou: uma vida não vale nada. São covardes, né? Um vagabundo mesmo, esses caras, viu? Vai me desculpar, mas... O filho do seu João também chegou ao sítio para visitar o pai. Eu deixei a moto aqui e já saiu na minha moto.
Acabou perdendo a moto. A moto eu perdi. O idoso que mora no sítio há mais de 60 anos está traumatizado e decidiu que vai se mudar para a cidade, mesmo contra a própria vontade. Ficar sozinho aqui eu não vou ficar mais não. Um casal de comerciantes instalou na mercearia deles, em Divinópolis, uma porta giratória. Foi a única saída encontrada para fugir dos assaltos e manter o comércio aberto. Uma porta giratória tipo de banco em uma mercearia? Criativo, né? Todo mundo pode colocar, né? Que é a boa ideia. A porta giratória não tem detector de metal, mas a entrada de clientes é controlada por este sensor. É o comerciante que libera ou trava a porta. O sistema foi criado depois que a mercearia foi alvo de 4 assaltos em 2 anos de funcionamento. No último roubo, clientes chegaram a ser agredidos. Por causa da violência, Magna pensou em fechar as portas. Pensei seriamente em fechar. Por mim, eu fecharia. Eu não fechei por causa da ideia dele da porta. Senão eu teria fechado, porque a última vez aqui foi muito difícil. Quem pensou em cada detalhe foi o Marcelino. Além das câmeras de segurança, ele acredita que a porta giratória vai dificultar a ação de bandidos. Peguei umas partes mecânicas que ia até em ferro velho mesmo e criei uma eletrônica para poder dar nisso aí. O comerciante também é serralheiro. Ele gastou cerca de R$4.000 e montou a porta giratória em 1 mês. Depois que o sistema foi instalado, o movimento aumentou. Todo mundo quer passar por aqui e saber como tudo funciona. Curioso demais, né? Ver de longe assim, deixa eu entrar ali no supermercado. O pessoal vem então na curiosidade e acaba levando alguma coisa também. Com certeza, talvez na curiosidade ou segurança também. Mas melhorou muito, 90% minhas vendas. O sistema foi até patenteado. Para quem quiser fazer, é só me procurar também que vou estar ajudando as pessoas a continuar com o comércio deles, que muita gente está fechando. Um homem de 46 anos morreu asfixiado enquanto fazia a limpeza de uma cisterna em Governador Valadares. Durante o resgate do corpo da vítima, um soldado dos bombeiros passou por um susto daqueles. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava desacordada a 12 metros de profundidade. Desacordado, sem pulso. E como eu levei a lanterna, eu pude constatar que as pupilas também não reagiam à luz. Foi o soldado Emanuel quem entrou na cisterna para resgatar o homem. Mas, enquanto tentava chegar até a vítima, um susto. O militar precisou ser içado rapidamente porque ficou sem oxigênio. Calma! Aí, chegou. Minutos depois, o soldado desceu novamente. Foi um resgate difícil. A cisterna, além de profunda, é estreita. Nós utilizamos técnica de redução de força, fizemos uma descida também de uma espécie de rapel, mas um rapel teleguiado, ou seja, o militar que estava descendo não tinha o controle da descida. O controle da descida foi feito na superfície. Após meia hora de tentativas, o corpo do homem foi retirado do poço. Os bombeiros tentaram reanimá-lo e o levaram para o hospital. O homem, conhecido aqui como Leco, entrou no poço para fazer a manutenção da cisterna. Segundo os colegas, ele já estava acostumado a fazer este tipo de trabalho. Ele tinha costume disso? Tinha costume. É interessante que quando a pessoa vem fazer esse tipo de um poço artesiano, que eles venham solicitar, né, um emprego de pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento técnico e científico para poder realizar. Só o conhecimento prático às vezes não é suficiente. Uma mulher caiu e ficou com a perna presa num bueiro em Caratinga, no Vale do Rio Doce. O mesmo tipo de acidente já aconteceu com outras pessoas na cidade. A mulher ficou com a perna presa entre as grades por vários minutos. Ela mal conseguia se movimentar. Pessoas que passavam pelo local tentavam ajudá-la a sair puxando a perna, mas foi preciso cerrar as grades. Afogou? Vai. Aí. Valeu. Já era para ter tomado providência sobre essa grade, que faz tempo, não se a dona que até mesmo que agarrou, né, a perna na grade, mas
que outras pessoas também já agarrou. No ano passado, um adolescente de 10 anos seguia para a escola quando também ficou com a perna agarrada entre as grades. Populares tentaram ajudá-lo, mas somente os bombeiros conseguiram desprender o garoto. Essa grade aqui já vem dando problema há muito tempo. Eu mesmo fui vítima aqui com essa grade aqui, com meu carro, a grade lá virou, meu carro caiu ali dentro daquele buraco ali. A Prefeitura de Caratinga informou que já enviou equipes ao local para avaliar a situação do bueiro. O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário divulgou uma lista com os trechos que merecem maior atenção para quem vai viajar neste carnaval. A MG-50, que liga Belo Horizonte a Mateus Leme, está em obras do quilômetro 63 ao 74. Na BR-356, em direção ao Rio de Janeiro, a polícia alerta para um movimento intenso, esperado nesta época, e pede aos motoristas para não fazerem ultrapassagens proibidas nem trafegarem pelo acostamento. Outro trecho que chama a atenção fica na MG-10, logo na saída da capital, perto de Confins, onde, segundo a Polícia Militar Rodoviária, há queda de barreiras. Por ser a saída para a Serra do Cipó, destino turístico bastante procurado no carnaval, é preciso ter cautela, principalmente em casos de chuva. Destaque também para a MG-30, sentido Nova Lima. São muitas subidas e descidas com uma estrada estreita. Já para o condutor que seguir em direção a Sabará ou Caeté, passando pela MGC 262, é preciso ter atenção com a sinalização precária, sem contar que a rodovia tem pista simples. E a Polícia Rodoviária Federal inicia às 0 hora desta sexta-feira a Operação Carnaval 2016. Até a quarta-feira de cinzas, haverá um esquema especial de fiscalização e policiamento nas principais rodovias. Quase 1.000 policiais em escala de revezamento vão contar com a ajuda de 29 radares e 150 bafômetros, além do uso de viaturas, motos e um helicóptero. Cerca de 900 mil veículos devem transitar pelas estradas federais que cortam o estado durante todo o feriado. Pacientes denunciam que os postos de saúde de Juiz de Fora não estão fazendo a entrega de medicamentos. O problema seria um desentendimento entre o Conselho de Farmácia e a Prefeitura. Logo no início da manhã, quem procurou a UAPs do bairro de Lourdes recebeu o aviso de que a entrega de medicamentos só estava sendo realizada na farmácia central de Juiz de Fora. O seu Edivar precisou ir até a farmácia central para conseguir os remédios que sua mãe de 83 anos precisa. É complicado porque você vem do bar Borboleta para vir aqui e lá o remédio já está na porta de casa, né? Das 64 UAPs de Juiz de Fora, 54 têm farmácia e entregam gratuitamente medicamentos à população. Mas a atividade foi suspensa após uma medida judicial que determina a presença de um profissional habilitado nas unidades para esse tipo de serviço. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, a medida pede o cumprimento da lei que obriga a presença de um farmacêutico em qualquer estabelecimento que manipule medicamentos. O estabelecimento que dispensa medicamento e que não tenha o farmacêutico como responsável técnico, ele está infringindo uma norma de uma lei que é de 1960. A Ouvidoria Regional de Saúde informou que os profissionais que estavam entregando os medicamentos nas UAPs foram notificados pelo Conselho Regional de Enfermagem porque estavam exercendo ilegalmente a profissão. E o que nós lamentamos é que a Secretaria de Saúde, desde 2009, vem sendo notificada sobre essa situação da ilegalidade da dispensação de medicamentos sem a presença do profissional da área de farmácia. Infelizmente, nada foi feito. O município se comprometeu a realizar medidas emergenciais para que a entrega dos medicamentos seja normalizada o mais rápido possível. Das 54 unidades que fazem entrega, hoje nós temos 44 entregando os medicamentos. Nós estamos contratando farmacêuticos porque foi uma determinação para que isso ocorra, exatamente para voltarmos a ter as 54 fazendo o serviço. Mas também estamos trabalhando para que até amanhã, se possível, se for autorizado, possamos já ter as 54 novamente fazendo a entrega dos medicamentos. Daqui a pouco, como funciona o Disque Denúncia, que só no ano passado ajudou a polícia a prender mais de 20 mil criminosos em Minas. Nós voltamos já. As ligações feitas ao 181 Disque Denúncia resultaram na prisão de mais de 20 mil pessoas em todo o estado somente no ano passado. A maioria está ligada ao tráfico de drogas. Veja agora como funciona esse importante serviço que auxilia no combate à criminalidade e mantém preservada a identidade do denunciante.
Você ligou 181 Disque Denúncia. Ao denunciar, não se identifique. Eu vou passar algumas informações, tá? Vou pedir que a senhora não se identifique, a denúncia é feita de forma anônima. As ligações são atendidas e registradas no sistema com o mais absoluto sigilo. Quem faz a denúncia recebe uma senha para acompanhar o resultado. O prazo de apuração é de 90 dias. Primeiro as chamadas caem nesta sala, onde ficam os atendentes. Depois elas seguem para este outro setor, onde são filtradas por bombeiros, policiais militares e civis, que fazem os encaminhamentos. São em média 1.500 ligações por dia. Em 2015 foram 596 mil. Desse total, aproximadamente 80 mil se transformaram em denúncias, o que auxiliou a polícia na prisão de quase 21 mil criminosos. São mais de 2.000 armas de fogo apreendidas, só em munições e cartuchos mais de 25 mil. Em drogas, na série histórica, são mais de 28 toneladas. Então, é o DDU com as forças de segurança pública, com a participação da sociedade, dando um golpe na criminalidade. As principais denúncias são referentes ao tráfico de drogas, aos crimes ambientais, atividades dos bombeiros, Estatuto do Desarmamento e jogos de azar. Um dos casos resolvidos com o auxílio do 181 foi a prisão do suspeito de matar o fiscal de ônibus Herbert Eustáquio de Souza, de 33 anos, no dia 1º de outubro do ano passado. Uma pessoa reconheceu o assassino nas imagens divulgadas pela imprensa e ligou para o 181. Mas é preciso ficar atento para saber que tipo de denúncia deve ser feita. Casos de flagrante, por exemplo, não são atendidos aqui. Serviço de urgência, favor ligar 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 197 Polícia Civil. 181 são os casos clássicos de crimes e sinistros, onde o denunciante tem uma suspeita de um tráfico de drogas, ele sabe de um portador de uma arma de fogo ilegal que está circulando a sua redondeza, ele sabe de um desmanche de veículo, emergência policial e flagrante delito de crime é o 190. A edição de hoje termina aqui, a gente se vê amanhã de novo às 7h15. Uma ótima noite para você.